O corpo envelhece. As juntas reclamam do frio. As costas doem com a lembrança de 1 milhão de quilômetros de poeira. E a gente passa a ter mais memórias do que esperanças. Fui tropeiro a vida inteira. Meu mundo era o sol a pino, o cheiro de gado e a solidão das estradas longas. Um homem aprende a ser prático nesse ofício. A gente aprende a ler o tempo nas nuvens, a prever a índole de um animal pelo jeito de olhar e a não dar crédito para a história de assombração. O mundo, para mim, era feito de coisas que se pode ver e tocar. Mas tem uma noite, uma única noite em mais de 70 anos de vida, que rasgou tudo isso. E toda vez que a lua enche redonda e indiferente no céu, essa noite volta. Eu era moço, ainda na força da idade. Tinha a impaciência da juventude e a arrogância de quem se acha dono do próprio destino. Estava atrasado na entrega de umas cabeças de gado, e a noite me pegou na entrada de um vilarejo que nem nome parecia ter. Era só um punhado de casas e uma venda, onde a luz amarelada da lamparina vazava pelas frestas da porta. A lua estava um absurdo de clara, transformando a paisagem em um cenário de prata e breu. Para mim, aquilo era sorte. Eu podia seguir viagem noite adentro. Entrei na venda para comprar fumo. O lugar era abafado, cheirava a cachaça e a poeira antiga. Os poucos homens ali me olharam com aquela curiosidade quieta que o povo do interior reserva para forasteiros. Vi um sujeito encostado no balcão, um morador local, que o dono da venda tratava por compadre. Era um homem comum, nem alto nem baixo, nem gordo nem magro. Um rosto simples, desses que a gente cruza na rua e esquece no instante seguinte. Não havia nada de especial nele, nenhum mistério no olhar. Ele trocou umas palavras com o dono, disse algo sobre ir visitar uma tia doente numa cidade vizinha e saiu a pé, sumindo na penumbra. Depois que comprei o que precisava, perguntei pelo caminho mais curto. A estrada principal daria uma volta comprida. Tem um atalho? Disse um velho sentado num caixote, a voz arrastada como o ranger de uma porteira velha. Corta pelo pasto daquele compadre que acabou de sair. O senhor economiza um bom tempo. Antes que eu pudesse agradecer, o velho me segurou com o olhar. Mas hoje a noite não tá boa para atalho, amigo. Eu, na minha arrogância de jovem, apenas ri. Um atalho sob uma lua daquelas era tudo que eu queria. Agradeci o conselho que não pretendia seguir e saí. A porteira da propriedade era de madeira carcomida pelo tempo. A casa, ao longe, estava escura e silenciosa. Conforme eu avançava, o mundo ao meu redor começou a se calar. O som dos grilos, o coachar das rãs, tudo desapareceu. Meu cavalo, um animal de estrada, parou de repente, paralisado pelo mais puro terror. Foi quando eu ouvi o som de algo rasgando carne, se alimentando com uma fome voraz. Com o facão na mão, fui ver o que era. A imagem ainda está nítida na minha cabeça. Agachado atrás de uma moita, eu vi. Uma novilha, uma das minhas, estava caída, a barriga aberta. E sobre ela, a criatura. Era um pesadelo em pé. Tinha o corpo de um homem, mas coberto de pelos negros e espessos. A cabeça era a de um lobo, com um focinho sujo de sangue. A coisa parou de comer. Levantou a cabeça lentamente e o luar bateu em seu rosto monstruoso. Até hoje essa é a imagem que me acorda no meio da noite. Os olhos. Eram 2 brasas vermelhas, 2 pontos de pura e selvagem fúria. Sem um pingo de alma, de razão ou de humanidade. Eram os olhos de um demônio faminto. A criatura soltou um uivo que rasgou a noite e então aqueles olhos vermelhos me encontraram no escuro. Com um rugido que fez meu sangue gelar, ela se lançou na minha direção. Virei e corri. Cheguei na venda aos tropeços, um farrapo de homem, gritando coisas desconexas sobre o monstro no pasto. Os homens, ao verem meu estado, não duvidaram. O terror no meu rosto era prova suficiente. Trancaram a porta da venda e esperamos o amanhecer, com espingardas engatilhadas. Assim que o dia raiou, voltamos ao local. Encontramos a carcaça da novilha, a violência do ataque chocando até os homens mais duros. Mas da criatura não havia quase rastro.
Apenas umas pegadas confusas na terra úmida, meio de homem, meio de bicho. Foi aí que alguém perguntou: "Ué, e o compadre?" O dono daqui... Fomos até a casa dele, vazia. Um prato de comida sobre a mesa, intocado. E foi ali, no silêncio daquela casa, que o verdadeiro horror começou a tomar forma. Um dos homens, o que tinha o armazém na vila, falou baixo. A tia dele, a que mora na cidade vizinha. Morreu faz uns 5 anos. Um calafrio percorreu o grupo. Todos se olharam. A história da tia doente era uma mentira. O desaparecimento dele, na mesma noite e no mesmo local do ataque, não podia ser uma coincidência. O medo nos rostos dos homens mudou. Não era mais o medo de um monstro desconhecido na mata. Era o medo de um monstro que eles conheciam, que eles cumprimentavam na rua. Eu fui embora daquele vilarejo no mesmo dia, deixando para trás um gado perdido e uma cidade inteira sussurrando a mesma pergunta terrível. O que aconteceu ali não se tornou uma lenda. Virou uma ferida, um segredo pesado que ninguém tinha coragem de cutucar. Hoje sou um velho, e o que me assombra não é apenas a imagem daquela besta. É a imagem do homem. O homem comum, de rosto esquecível que vi na venda. Tento me lembrar dos olhos dele, mas só consigo ver os olhos vermelhos da criatura. Minha mente tenta negar, me dizer que o que eu vi era só um bicho do mato, um demônio que por acaso atacou na mesma noite em que o compadre sumiu. Mas a dúvida sempre volta, mais forte do que a razão. E se não foi uma coincidência? E se a desculpa da tia doente, a viagem a pé, o sumiço? E se tudo isso era parte de um ritual macabro? Eu me pergunto, e sei que os homens daquele vilarejo se perguntam até hoje. O compadre foi uma vítima do monstro. Ou o monstro era o disfarce que ele usava? A lua cheia ainda sobe no céu, branca e indiferente. E ela guarda o segredo. Um segredo que eu testemunhei, mas que nunca, jamais conseguirei decifrar. Eu trabalhei por 3 anos no turno da madrugada na central de monitoramento de um hospital de grande porte. Era um trabalho estranhamente pacífico. Minha função era, essencialmente, assistir ao vazio. Eu era um olho no céu, um fantasma na máquina, observando centenas de telas que mostravam corredores brancos, recepções silenciosas e estacionamentos desertos. A maior parte do tempo, a única ação era uma enfermeira correndo ou um médico com cara de cansado indo buscar um café. Eu me acostumei com o ritmo, com a solidão. Eu achava que já tinha visto de tudo. O evento aconteceu por volta das 3 da manhã, a famosa hora dos mortos. Eu estava fazendo minha varredura de rotina pelos monitores, meus olhos passando de uma tela para outra, quando parei na câmera 12. Ela cobria o corredor do 5º andar, uma área nobre do hospital. De um lado, a entrada da UTI. Do outro, um elevador de serviço privativo, que, como todos nós sabíamos, era usado quase exclusivamente para levar os que não resistiram até o necrotério. No subsolo, o corredor estava vazio e iluminado por luzes fluorescentes que faziam tudo parecer ainda mais branco e estéril. E foi nesse corredor que eu vi. Saindo da área da UTI, uma figura entrou no campo de visão da câmera. Mas não era uma pessoa. Era uma silhueta, mas a palavra silhueta não faz justiça. Era uma figura preta, pretaço. O tipo de preto que não parece natural. Um preto que parece absorver a luz ao seu redor, como um buraco na própria realidade. Tinha a forma de uma pessoa alta e magra, mas sem roupas, sem rosto, sem qualquer detalhe. Apenas um recorte de vazio puro. Eu me inclinei para a tela, meu coração começando a acelerar. Aquilo não era uma sombra. As sombras no corredor eram cinzas e suaves. A figura era nítida e absoluta. Ela se movia lentamente, sem pressa, mas com um propósito claro, deslizando pelo corredor em direção ao elevador do necrotério. Enquanto eu assistia, paralisado, a porta de uma sala de descanso se abriu e um dos seguranças, o Paulo, entrou no corredor. Eu conhecia o Paulo. Ele era o cara mais atento que eu já tinha visto, o tipo que notava uma lâmpada queimada a 50 metros de distância.
Ele começou a caminhar na direção oposta à da figura, olhando umas anotações em sua prancheta. Eles iam se cruzar. Prendi a respiração. Meu cérebro não conseguia processar o que estava para acontecer. O Paulo, uma pessoa real, de carne e osso, iluminado pelas mesmas luzes, estava a segundos de passar pelo mesmo ponto que aquela coisa escura. E ele passou. Ele caminhou e passou exatamente pelo espaço onde a figura estava, sem diminuir o passo, sem levantar a cabeça, sem qualquer reação. Para ele, não havia absolutamente nada ali. Na minha tela, eu vi duas realidades se sobrepondo. Eu vi o Paulo nítido e normal, e vi a figura preta, igualmente nítida, sendo atravessada por ele como se fosse fumaça, continuando seu caminho inexorável. A figura chegou ao elevador e simplesmente parou na frente das portas de metal. Então, como se nunca tivesse estado ali, desapareceu. Piscou e sumiu. A primeira coisa que fiz foi pegar o rádio. Paulo, na escuta? Na escuta, chefe. Tudo tranquilo por aqui. Certeza? Você não viu nada de estranho aí no corredor do 5º andar? Houve uma pausa. Não, chefe. Vazio, como sempre. Por quê? Nada, Paulo. Deixa pra lá. Só checando. A segunda coisa que fiz foi rebobinar a gravação da câmera 12. Passei o vídeo segundo por segundo. Eu vi o Paulo saindo da sala de descanso. Eu o vi caminhando pelo corredor, completamente vazio. A figura preta não estava na gravação. Ela só existiu no sinal ao vivo. Um fantasma que viveu por 30 segundos, apenas na transmissão. Apenas para mim. Pedi demissão 1 mês depois. Eu não conseguia mais olhar-lhe aquelas telas da mesma forma. Nós criamos essa tecnologia para nos sentirmos mais seguros, para vermos o que o olho nu não vê. Mas ninguém nunca para pensar que as câmeras podem, de fato, ver coisas que não são para os nossos olhos. Coisas que existem em uma frequência diferente da nossa realidade. Eu não sei o que eu vi naquela noite. Se era a alma de alguém que tinha acabado de falecer na UTI, ou se era a própria morte fazendo sua ronda. Só sei de uma coisa, eu vi, e o pior de ser a única testemunha de algo impossível é que você fica para sempre preso com a pergunta. Eu preferia ter visto e carregar esse fardo, ou ter continuado na abençoada ignorância de que o mundo que vemos é o único que existe. Meu pai era a rocha da minha infância. Um homem calmo, forte e lógico, que me ensinou a amarrar os sapatos, a andar de bicicleta e, o mais importante, a amar a natureza. Nossos fins de semana eram sagrados. Pegávamos o carro e íamos explorar as montanhas e trilhas que cercavam nossa cidade. Para mim, ele era o explorador mais corajoso do mundo. Um homem que não tinha medo de nada. Eu tinha 8 anos, na última vez que fomos à montanha. Era um dia de outono. O ar fresco e o chão coberto de folhas secas. Estávamos em uma trilha nova, uma que nunca havíamos explorado antes. Enquanto meu pai consultava um mapa, eu me afastei um pouco, chutando as folhas e procurando por pedras de formato interessante, um passatempo meu. Foi quando eu a encontrei. Não era uma pedra comum. Ela estava parcialmente enterrada sob a raiz de uma árvore antiga e tinha um formato quase perfeito de um pequeno livro fechado. Era lisa e fria ao toque, feita de uma rocha escura que eu não reconhecia. Mas o mais estranho eram as gravuras. As superfícies da capa estavam cobertas por linhas finas e símbolos que não se pareciam com nada que eu já tivesse visto. Não eram letras, não eram desenhos. Eram padrões complexos que pareciam se contorcer sob a luz do sol. Senti uma atração imediata e inexplicável por ela. Pai, olha o que eu achei! Gritei correndo até ele com meu tesouro nas mãos. Ele se virou, um sorriso no rosto que desapareceu no instante em que seus olhos pousaram no objeto. Nunca vou esquecer a expressão que tomou conta do rosto dele. Não foi surpresa. Não foi curiosidade. Foi um reconhecimento instantâneo, seguido por uma onda de pânico puro e absoluto. A cor sumiu de suas bochechas. Onde você achou isso? Ou ele perguntou, a voz tensa, quase um sussurro.
Ali, perto da árvore, respondi, de repente assustado com a sua reação. Solta isso. Agora, ele ordenou. Eu hesitei, meus dedos ainda agarrados à pedra. Antes que eu pudesse reagir, ele avançou e a arrancou da minha mão com uma força que me assustou. Seus dedos tremiam. Por um segundo, ele ficou olhando para a pedra em sua mão como se estivesse segurando uma serpente venenosa. Então, sem uma palavra, ele se virou e a arremessou com toda a sua força para o fundo da ravina, ao lado da trilha. O objeto desapareceu na vegetação densa, sem fazer barulho. Vamos embora, ele disse, me agarrando pelo braço. Agora, ele praticamente me arrastou pela trilha de volta ao carro. Eu estava chorando, mais de confusão e medo da reação dele do que pela perda da minha pedra mágica. A viagem de volta para casa foi feita em um silêncio pesado e aterrorizante. O homem ao meu lado no carro não era o meu pai, era um estranho assustado. Nós nunca mais fomos para as montanhas. Com o passar dos anos, eu tentei perguntar a ele sobre aquele dia. Na minha adolescência, eu mencionei o incidente, tentando soar casual. Pai, você se lembra daquela vez que achamos uma pedra estranha na trilha e fomos embora com pressa? A resposta dele era sempre a mesma. Ele franzia a testa, forçando uma expressão de confusão. Não me lembro disso, filho. Você deve ter sonhado. Mas ele se lembrava. Eu sabia disso, porque uma vez, quando eu já estava na faculdade e disse que estava pensando em acampar com alguns amigos naquela mesma serra, sua resposta foi imediata e fria. Naquela montanha você não vai? Em qualquer outra, sim. Naquela, não. Meu pai faleceu há 2 anos. Ele levou o segredo daquele dia com ele para o túmulo. E o horror, para mim, não está na pedra. Está no silêncio dele. O que era aquele objeto? O que ele viu naquelas gravuras que pôde transformar o homem mais corajoso que eu conhecia em uma criança assustada? Em questão de segundos, ele viu algo que o aterrorizou tanto que ele preferiu erguer um muro de silêncio ao meu redor do que me contar a verdade. Ele me protegeu de algo. E ao fazer isso, me deixou com um medo herdado, um calafrio que sinto toda vez que olho para uma floresta densa. Eu nunca vou saber o que encontramos na montanha, mas sei que meu pai sabia. E isso, de alguma forma, é a coisa mais assustadora de todas. No meu trabalho, você aprende a construir muros. Quando o rádio toca e te envia para o meio do caos, você se torna um mecânico. O corpo humano é uma máquina e você está lá para consertar o que quebrou, estancar vazamentos, reiniciar o motor, remendar a lataria. Você não pensa na pessoa, você pensa no procedimento. É a única forma de não enlouquecer. Eu tinha esses muros bem altos, até o chamado daquela noite. Começou como muitos outros. Chamado para a crise de agressividade com automutilação, disse a voz do despachante, mas havia uma hesitação nela que me deixou alerta. O endereço era estranho, uma casa isolada no final de uma estrada de terra a uns 20 minutos da cidade. Não é o tipo de lugar de onde recebemos chamados. Quando chegamos, a porta da frente estava aberta. Um homem de meia idade, pálido e tremendo, nos esperava. Em uma mão ele segurava um terço, na outra um celular. É a minha filha, ele gaguejou, os olhos cheios de um terror que eu já tinha visto antes, mas nunca com aquela intensidade. Ela não é ela. Ele nos levou a um quarto no fim do corredor. A cena era de puro pandemônio. Móveis virados, um espelho quebrado e sangue. Sangue nas paredes, no chão. E no centro de tudo, uma garota. Não devia ter mais de 16 anos. Ela estava de costas para nós, agachada no chão, e fazia um barulho gutural, um rosnado baixo que não pertencia a um ser humano. Quando ela se virou, meus muros começaram a rachar. Seus olhos estavam selvagens, injetados, mas o que me chocou foram as suas mãos. As unhas, que deveriam estar ali, não estavam. Ela as tinha arrancado, uma por uma. E enquanto nos encarava com uma calma metódica e sem nenhuma expressão de dor, ela começou a arranhar o próprio rosto com as pontas dos dedos ensanguentados, abrindo sulcos profundos na pele. Meu parceiro e eu entramos em modo mecânico.
O procedimento era claro: conter, sedar, transportar. Mas quando tentamos nos aproximar, ela explodiu em fúria. A força que aquela garota de talvez 50 quilos tinha era absurda. Ela nos jogou longe, como se fôssemos bonecos de pano. Os gritos que saíam dela eram em uma língua que eu não reconhecia, uma cacofonia de ódio que fazia o ar vibrar. Levamos quase 10 minutos, com a ajuda do pai desesperado, para finalmente conseguir imobilizá-la na maca. Enquanto eu tentava aplicar um sedativo no braço dela, ela virou a cabeça e olhou diretamente para mim. Por um instante, o caos em seus olhos desapareceu, substituído por uma inteligência fria, antiga e puramente maligna. Ela sorriu para mim, um sorriso que dizia que ela sabia que tudo o que eu estava fazendo era inútil. O sedativo, que deveria apagar um homem adulto, apenas a fez piscar. A viagem na ambulância foi um inferno. Ela se debatia contra as tiras de contenção com uma violência que fazia o veículo inteiro tremer. O pai dela veio conosco, sentado num canto, rezando em voz baixa, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. E então, de repente, tudo parou. No meio de um espasmo violento, o corpo dela relaxou. O rosnado cessou. A expressão de ódio se desfez. Por um longo segundo, houve um silêncio absoluto na ambulância, quebrado apenas pelo som dos nossos monitores e pela oração do pai. A cabeça da garota virou lentamente na maca. Seus olhos, antes cheios de uma fúria infernal, estavam claros. Eram os olhos de uma adolescente, confusos e apavorados. Ela olhou através de mim, focando no pai. Sua respiração era fraca, um sussurro. Com a voz mais normal, mais humana e mais triste que eu já ouvi na vida, ela perguntou: "Pai, como chegamos aqui?" Então ela deu um último suspiro. O monitor cardíaco, que estava enlouquecido, se tornou uma linha reta e contínua. Eu preenchi o relatório da ocorrência mais tarde. Paciente encontrada em estado de psicose aguda, ferimentos auto-infligidos, parada cardiorrespiratória durante o transporte. Foi tudo uma mentira. E ao mesmo tempo, a única verdade que o meu mundo permitia. Eu já vi muita coisa horrível. Acidentes, violência, tragédias. Mas tudo isso tem uma lógica, uma causa e um efeito. Aquela noite, não. Aquela noite eu não estava lutando contra um ferimento ou uma doença. Eu estava lutando contra algo antigo. E perdi. E a parte que me assombra não é o monstro que gritou e lutou na minha ambulância. É a garota. A garota que acordou por um único e terrível segundo. Tempo suficiente para perceber que estava morrendo em um pesadelo do qual ela nunca teve a chance de escapar. Aquele serviço era como qualquer outro. Um muro velho no fundo de uma casa antiga, num daqueles bairros onde as árvores são mais velhas que os moradores e o silêncio da tarde só é quebrado pelo latido de um cachorro distante. O muro estava torto, com uma barriga que parecia prestes a parir tijolos e reboco a qualquer momento. O sol da manhã de segunda-feira já estava quente e o cheiro de poeira e mato úmido subia enquanto eu descarregava as ferramentas da minha caminhonete. O ar estava parado, pesado. Era um trabalho honesto, pesado, como todos os outros que fiz na vida, para me ajudar na parte bruta, a de quebrar e carregar o entulho. Chamei um rapaz que me indicaram. Garoto novo, quieto, vindo do interior, com braços fortes e um olhar que parecia sempre estar vendo um pouco além. Tinha a força que eu precisava, mas não era de muita conversa, o que para mim estava ótimo. Eu estava lá para trabalhar, não para fazer amizade. Ele cumprimentou com um aceno de cabeça e logo começou a separar as ferramentas com uma eficiência silenciosa. Passamos a manhã inteira na base da marreta. O trabalho era bruto, mas ritmado. O som do aço batendo no concreto ecoava pelo quintal, assustando os pássaros. O suor escorria, a poeira grudava na pele. Era o tipo de cansaço que eu conhecia bem e até gostava. Por volta da hora do almoço, o muro já era uma pilha de escombros. Sentamos na sombra de uma mangueira para comer a marmita que eu tinha trazido.
O rapaz mal tocou na comida, apenas bebeu um gole d'água e ficou olhando para o buraco onde antes havia o muro. Lugar estranho aqui, não acha, chefe? Obele disse a primeira frase completa que eu o ouvi falar. É só um quintal velho, respondi dando de ombros. Terra e tijolo são iguais em todo lugar. Ele não respondeu, apenas balançou a cabeça devagar e voltou a olhar para os escombros. Depois da pausa, começamos a parte mais pesada, cavar a vala para a nova fundação. A terra ali era dura, escura e cheia de raízes grossas como cobras. Foi o rapaz que encontrou. A pá dele bateu em algo com um som oco, um toque abafado que não era de pedra nem de madeira. Ele parou, franziu a testa e começou a cavar com as mãos, afastando a terra com cuidado. O que ele revelou foi uma pequena panela de barro, um alguidar de uma cor de terra queimada. Estava selada com uma cera escura, quase preta, e amarrada com uma fita vermelha que a umidade tinha deixado puída e frágil. O rapaz se arrastou para trás, saindo do buraco como se tivesse visto uma cobra. Ele largou a pá. Chefe, é melhor não mexer nisso, não, ele disse, a voz trêmula, irreconhecível. Isso aí é coisa feita. Coisa ruim. É melhor a gente tapar o buraco e deixar isso quieto aí. Eu parei o que estava fazendo e fui ver. Olhei para o objeto, depois para o medo estampado no rosto do garoto e não consegui me segurar. Soltei uma gargalhada. Deixa de ser medroso, menino. Isso é só lixo velho. Alguma besteira que uma avó supersticiosa enterrou aí há anos. Não é, chefe? Minha avó sempre dizia pra gente nunca mexer em coisa enterrada assim, com fita. Isso aí tá carregado. Ele insistiu, os olhos arregalados fixos na panela de barro. A zombaria me subiu à cabeça. Eu queria provar para ele que aquilo era bobagem, que o mundo era mais simples do que as histórias de assombração que ele ouvia no interior. Carregado? Repeti, pegando minha própria pá. Vou te mostrar o que tá carregado. Não, chefe, por favor. Ele implorou, mas eu já não estava ouvindo. Bati com a beirada da pá na panela de barro. O objeto se partiu com um som seco, quase como um osso quebrando. E o que saiu de dentro fez o ar ficar parado. Um pó preto e oleoso voou numa nuvem densa e um cheiro adocicado e podre, como o de carne e flores velhas, invadiu minhas narinas. No meio dos cacos, vi um emaranhado de penas de galinha pretas, amarradas com um fio de cabelo. Um osso pequeno que parecia de um dedo. E um prego grande, enferrujado e retorcido, de um jeito que parecia impossível. A nuvem de pó me envolveu e eu tossi, sentindo a garganta arranhar, o gosto amargo daquela poeira na minha boca. O rapaz olhou para mim, o puro terror no rosto. Ele nem se deu ao trabalho de juntar suas coisas. O senhor me desculpe, chefe, mas eu não fico mais aqui. O senhor quebrou o que não devia. O senhor chamou para si e, sem esperar pagamento, ele virou as costas e correu desaparecendo pela rua. Fiquei sozinho no quintal, sentindo raiva daquela cena toda. Mas conforme a tarde passava, a raiva deu lugar a um mal-estar crescente. Uma tontura que vinha em ondas, uma fraqueza nas pernas. Terminei o dia mais cedo, sentindo o corpo pesado como chumbo. Quando cheguei em casa, eu já não era o mesmo homem. Não consegui jantar. O cansaço que eu sentia não era físico. Era um peso na alma, uma fadiga que vinha de dentro para fora. Naquela noite, os pesadelos começaram. Eu sonhava que estava deitado no fundo da vala que cavamos e a terra caía sobre mim, me sufocando. Eu sentia mãos frias me segurando e ouvia sussurros raivosos no meu ouvido. Acordei suando, o coração disparado. Os dias seguintes foram um declínio lento e terrível. A força sumiu do meu corpo. Perdi o apetite e a comida que eu tentava engolir tinha gosto de terra. Um desânimo profundo, uma tristeza sem nome se instalou em mim. Eu me tornei uma sombra dentro da minha própria casa, irritado, amargo. Minha esposa me olhava com uma preocupação que se transformava em medo. Minha esposa, que sempre acreditou que existe mais no mundo do que a gente vê, percebeu que aquilo não era doença de médico. Numa noite, depois de mais um pesadelo que me fez gritar,
Ela se sentou na cama. O que aconteceu naquele serviço? Ela perguntou. O que você achou lá? Contei tudo. A panela, o aviso do rapaz, a minha teimosia em quebrá-la. Ela empalideceu. Você zombou do que não conhecia, ela disse. E o mal te pegou? A gente precisa dar um jeito nisso. Conheço um senhor, lá pro lado da serra, que ajuda com essas coisas. Dizem que ele sabe benzer, tirar essas energias. Eu estava fraco demais para discutir, desesperado demais para manter meu ceticismo. Aceitei. A viagem até a casa do tal senhor foi longa. Era um homem velho, de pele enrugada e olhos muito claros. Ele morava numa casinha simples, com um cheiro forte de ervas secas. Ele me olhou de cima a baixo, um olhar que parecia ver através da minha pele. Você mexeu num ninho de coisa ruim, meu filho, ele disse a voz calma. E os bichos vieram atrás de você. Mas vamos mandá-los embora. Ele me pediu para sentar. Com um galho de arruda na mão, ele começou a fazer uns gestos ao meu redor, sussurrando palavras que eu não entendia. Eram sons antigos que pareciam vibrar no ar. E eu senti como cigarras frias que estavam presas nas minhas costas e no meu peito fossem sendo arrancadas, uma por uma. Um frio intenso percorreu meu corpo e eu tremi da cabeça aos pés. Senti um peso saindo de mim, uma escuridão se dissipando da minha mente como fumaça. Saí da casa dele esgotado, mas pela primeira vez, em muitos dias, eu me senti leve. Eu me senti livre. Levei mais uns 2 dias para me recuperar por completo. Aos poucos, minhas forças voltaram, o apetite, a vontade de sair da cama. Assim que me senti bem o suficiente, liguei para o dono da casa onde estava trabalhando. Inventei uma desculpa qualquer. Disse que não poderia continuar o serviço e que não voltaria mais. Nunca mais pisei os pés naquele quintal. Eu já tive algumas experiências estranhas na vida. Coisas pequenas, sabe? A sensação de ser observado, um barulho no outro cômodo que você tenta ignorar, um objeto que nem está onde você jurava que tinha deixado. São coisas que te deixam com um arrepio, mas que a sua mente lógica rapidamente encontra uma forma de descartar. Cansaço, imaginação, o vento. Sempre há uma explicação se você procurar o suficiente, mas o que eu vi naquela noite, para aquilo, eu nunca encontrei uma explicação. E foi a experiência mais intensa e inesquecível da minha vida. Eu morava sozinho em um apartamento pequeno. Era o meu primeiro lugar depois de sair da casa dos meus pais. O meu santuário. Eu conhecia cada rangido do piso, cada som que vinha da rua. Era um espaço seguro. Eu tinha saído com amigos e voltei para casa por volta da 1 da manhã. Estava cansado, pronto para apenas me jogar na cama. Fiz a minha rotina de sempre. Tranquei a porta, tirei os sapatos e comecei a caminhar pelo corredor escuro em direção ao meu quarto. Eu não acendi a luz principal. Apenas a luz fraca de um abajur que eu deixava ligado na sala e o brilho da cidade que entrava pela janela eram o suficiente para eu me guiar. O corredor da minha casa era simples. Uma linha reta que passava pela porta do banheiro antes de chegar ao quarto. Enquanto eu caminhava, passando pela porta do banheiro, algo na minha visão periférica me fez parar. Um movimento, ou talvez a falta dele. Uma forma que não deveria estar ali. Eu parei, virei a cabeça lentamente para a esquerda, espiando da escuridão do banheiro pela fresta da porta. Estava uma figura, não era uma sombra. Não era um vulto. Era claro e definido, mesmo na penumbra. Eu vi metade de um rosto e um ombro. A pele era pálida, quase cinzenta. Não consegui distinguir traços, olhos ou boca. Era como um manequim liso, mas a forma era inconfundivelmente humana. Estava me observando. O ar congelou nos meus pulmões. Ficamos ali por um segundo que pareceu uma eternidade. Eu parado no corredor e a figura espiando da porta. No exato momento em que meus olhos se focaram nela, ela se moveu. Com uma velocidade silenciosa e fluida, a figura puxou a cabeça para trás, desaparecendo na escuridão do banheiro. O movimento foi deliberado.
como o de uma pessoa que foi pega em flagrante e se escondeu. Uma onda de adrenalina me atingiu com força total. Meu medo se transformou em uma espécie de raiva protetora. Aquele era o meu apartamento. Em 2 ou 3 passos largos, eu estava na porta do banheiro, minha mão batendo no interruptor na parede. A luz fluorescente piscou e inundou o pequeno cômodo com uma claridade fria e ofuscante. Não havia ninguém. O banheiro estava completamente vazio. A pequena janela basculante estava trancada por dentro. A cortina do box estava aberta. Não havia um único lugar onde uma pessoa pudesse ter se escondido. Simplesmente não havia nada. Eu revirei o apartamento inteiro naquela noite, com o coração batendo na garganta, mas estava sozinho, completamente sozinho. Nunca mais vi a figura. Mas aquela imagem, metade de um rosto pálido e um ombro espiando da escuridão, nunca me deixou. Aquele único segundo destruiu para sempre a sensação de segurança que eu tinha dentro da minha própria casa. Até hoje, quando ando por aquele corredor à noite, eu não consigo evitar. Desvio o olhar, aperto o passo e luto contra o impulso de olhar para a porta do banheiro, com medo de encontrar alguém ali me espiando de volta.